Bendito e louvado seja o Senhor. Se acomode. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Opa! Maravilha! Hoje nós vamos folheá-la bastante. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, e o verso de número 11. Apocalipse, capítulo 4, e o verso de número 11. Nós iniciamos domingo passado aqui com o pastor Tiago uma série sobre os atributos de Deus. O pastor Tiago falou semana passada com muita propriedade a respeito da sabedoria, e nós vamos aí nas próximas semanas falar um pouquinho mais a respeito dos atributos divinos, porque é muito importante, irmãos, nós compreendemos quem é Deus. Escute bem o que eu vou dizer aqui. As pessoas às vezes mudam de denominação, mudam de religião, mas elas não mudam a mentalidade. Quando Paulo diz renovação da mente, em Romanos 12, ele está falando de metanoia, ou seja, metanoia não é só renovar a mente. Metanoia é uma mudança de pensamento alinhada ao arrependimento. Ou seja, o homem pecador arrependido começa a pensar diferente por causa do novo modelo de mente que ele tem. E o novo modelo de mente está moldado pela palavra. Então, olha o que acontece muitas vezes. Mudamos até mesmo de religião, mas não mudamos a forma como nós nos relacionamos com Deus. E o grande problema do cristão hoje é a forma como ele se relaciona com Deus. A forma como você se relaciona com Deus pode fazer com que você se torne um legalista, um religioso, obrigado, senhor, ou um verdadeiro servo de Jesus. Vivemos um país que tem 60 milhões de crentes. 60 milhões de crentes é quase um quarto da população. Um quarto da população. A cada 4 pessoas, uma é cristã. É um número muito alto. Mas quem desse grupo definitivamente entende quem é Deus? Quem deste universo de 60 milhões compreende como é Deus e de que forma devemos adorá-lo e de que forma devemos nos relacionar com Ele? Se você perguntar, já falei aqui, se você for lá fora e fizer um levantamento, todo mundo vai dizer que acredita em Deus. Mas na hora da sua situação, do aperto, vai aparecer uma mandinga, uma simpatia, uma corrente disso, um amuleto daquilo, e aquilo acaba se tornando Deus. E muitas vezes, se relacionar com Deus está baseado nisso. Ou ainda, baseado na forma em que eu e você, talvez, a vida inteira, nos relacionamos com Deus na base da troca. Deus vai me abençoar porque eu vou no culto. Deus vai me abençoar porque eu toco. Deus vai me abençoar porque eu prego. Deus vai me abençoar porque eu oferto. Deus vai me abençoar porque eu não falto nenhum compromisso na igreja. Errado.
E aí achamos que Deus precisa do nosso serviço. Achamos que Deus precisa da nossa oração. Achamos que Deus precisa do nosso dinheiro. Não precisa de absolutamente nada disso. A minha adoração, o meu serviço, não vai mudar Deus, irmãos. Deus é imutável. Deus é excelso. Deus é eterno. Deus não teve início e não tem fim. Seu reino é de eternidade, eternidade. Ele é soberano. Ele é exaltado acima das nuvens. A Bíblia diz que o seu trono está acima dos querubins. Ele é supremo. Ele é soberano. E olha o que diz Apocalipse capítulo 4, verso 11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você foi criado para isso. Para quê? Para a glória e a honra dele. Não que ele precise da minha adoração. O catecismo de Westminster, que foi um compêndio criado por alguns reformadores, a primeira pergunta do catecismo diz: qual é o propósito do ser humano? Qual é o propósito principal do ser humano? Quem sabe? Qual é o propósito principal do ser humano? Glorificar a Deus. Este é o principal propósito teu e meu. Nós fomos feitos para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E o grande problema do homem é quando ele não exalta a Deus, é quando ele não glorifica a Deus, é quando ele não adora a Deus. Então todas as vezes que tiramos Deus do centro e colocamos qualquer outra coisa, somos inimigos de Deus. Quando tiramos Deus do centro e colocamos qualquer outra coisa, nos tornamos inimigos de Deus, porque nos tornamos rebeldes, estamos indo contra Ele, não estamos dando glória a Ele. O problema da humanidade hoje é não glorificar. Abra comigo, Salmo de número 19. Salmo de número 19. E depois eu quero contar uma história muito importante. Salmo de número 19, verso 1, diz assim, ó. Achou? Os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Eu quero falar essa noite sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Porque eu e você precisamos da glória de Deus. Porque eu e você necessitamos entender o que é a glória de Deus. Amém, irmãos? Abra um outro texto, é muito importante, que está em 1 Samuel, capítulo 4, de verso de número 12. E eu quero contar uma história para vocês. 1 Samuel, capítulo 4, verso de número 12. Samuel, capítulo 4, verso de número... Vamos ler o 11, a partir do 11. Já? Diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho.
porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ou seja, quando o povo saía para a guerra, a arca de Deus ia na frente. Quando o batalhão, quando o exército se preparava, a arca de Deus ia na frente da batalha. A arca de Deus significava a presença de Deus. Amém? Entretanto, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Agora, preste atenção no número 18 e 19. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Eli era juiz, uma espécie de juiz, sacerdote. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho que toda mulher hebreia esperava. Toda mulher hebreia ansiava por dar à luz ao filho. Olha o que diz a Bíblia. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, porque ela estava morrendo. E chamou ao menino de Icabote, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Lemos a história de um sacerdote que se corrompeu, e pior, que deixou seus filhos se corromperem. Naquela época, o sacerdócio, todo o sistema sacrificial, seja oferta pela culpa, seja oferta pelo pecado, seja uma oferta de gratidão, toda oferta tinha uma parte que era do sacerdote. O sacerdote pegava uma parte. Algumas ofertas não. Algumas ofertas o próprio ofertante tinha o direito de comer. Tá? E outras ofertas, como o holocausto, era totalmente queimado para o Senhor. Só que os filhos de Eli eram tão corruptos que eles pegavam partes que não lhe pertenciam. Ou seja, eles se corromperam, roubaram a casa do Senhor. Eles roubaram algo que pertencia somente a Deus. Para vocês terem uma ideia, a parte mais boa, era a gordura. Ela pertencia ao Senhor. O sangue e a gordura de todo o sacrifício pertenciam a Deus. E os filhos de Eli roubavam partes que não lhe pertenciam. E pior, se prostituíam. Se prostituíam com mulheres na porta do tabernáculo. Naquela época não tinha tempo ainda. Então é uma corrupção terrível.
E Eli sabia disso, Eli ouvia isso, mas Eli simplesmente, aquele pai, que está ali vendo os filhos destruírem tudo, meus filhos, vocês estão errados. Mas não era uma repreensão que realmente pudesse fazer alguma coisa. E Eli também era conivente com tudo que estava acontecendo. Deus havia se desagradado de Israel. E a Bíblia diz que a arca, que significava a presença de Deus no meio do povo, foi roubada pelos filisteus. E quando uma mulher de Finéias dá à luz, ela diz: Icabô, ou Icabote, acabou-se a glória, foi-se a glória. Deus não está mais presente, Deus não ouve mais, Deus não atende mais, Deus não está mais no nosso meio, Deus não luta mais por nós. Israel, que era o povo de Deus, não tinha mais Deus. Se tinha algo que distinguia Israel das demais nações, era o próprio Deus. Era o Deus de Israel, era o Senhor de Israel. Israel era uma nação distinta por causa dele, por causa do Senhor, por causa da sua lei. E agora a lei, ou melhor, agora a arca do Senhor não estava mais ali, não estava mais presente. Irmãos, talvez o grande problema de muitos hebreus era porque eles não conheciam Deus de verdade. Alguém vai dizer assim: pastor, eles conheciam o poder de Deus, eles viram Deus no deserto, eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram Deus jogar as pragas sobre o Egito, eles viram Deus, obrigado, eles viram Deus eles viram Deus em tudo, eles enxergavam Deus. Deus fazia brotar água da rocha como se lá do abismo, lá do lençol mais puro, viesse água. Vinha maná do céu como se um alimento que ninguém sabe, ninguém nunca experimentou, a não ser o povo que caminhou no deserto. Veio do céu. Deus fez soprar o vento de um lado, o vento do outro, e reuniu todas as cordonizes possíveis, porque eles queriam carne. Eles não estavam satisfeitos com o maná, comiam carne. A Bíblia diz que até sair pelas narinas, de tanta carne que Deus mandou para esse povo obstinado de dura cerviz, povo que era duro de coração, que não se dobrava. Mas Deus misericordioso e bondoso sempre estava ali pronto para perdoar. Mas o próprio Jesus, usando palavras de Isaías, vai dizer: este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então o povo podia sacrificar, o povo podia ofertar, o povo podia dar tudo o que tinha, mas o seu coração estava distante. E preste atenção no que eu vou dizer aqui: você pode servir, você pode adorar, você pode chorar, mas talvez você pode, fazendo tudo isso, ir para o inferno. Porque não é o exterior, irmãos, não é o que nós fazemos, porque olha o que eu disse no início: Deus não precisa do teu serviço, somos nós que precisamos uns dos outros. Deus não precisa do teu dinheiro, somos nós que precisamos para manter esse lugar. Deus não precisa nem da minha adoração, porque a minha adoração não muda Deus. Deus é imutável, Deus permanece Deus, Deus continua Deus. O que a adoração faz é eu me converter, é eu me devotar, é eu me dobrar, é eu me curvar diante desse Deus. Quer você adore ou não, Ele continua sendo o mesmo Deus, eterno, sublime, majestoso, glorioso, perfeito, imutável. Continua sendo Deus. E Israel perdeu a glória. E aqui eu chamo a atenção: nós não podemos correr o risco de perder a presença, a glória de Deus. Nós não podemos correr este risco, porque há muitos lugares a gente pode dizer: a presença de Deus não está lá.
Nós estamos estudando todas as quartas-feiras. E talvez algo que assuste e algo difícil de compreender, Deus está em todos os lugares. Não é verdade? Deus está aqui. Mas pode ser que Ele não opere. Ou pior, pode ser que Ele julgue. Pode ser que Ele julgue. Deus está em todos os lugares. É como se o sistema todo que Ele criou, né, fosse essa linda bola de musgo aqui, né? É musgo que se diz. E Deus poderia sustentá-la, né, com apenas uma mão. Ou seja, é isso. De uma forma que eu estou tentando explicar para que a gente consiga entender. Agora, Ele sustenta. Ele sustenta tudo. Todas as leis da física, tudo foi Ele quem fez. Ele sustenta. Ele mantém em pleno funcionamento, em perfeito funcionamento. Ele sustenta, Ele abençoa e Ele julga. Então Deus está aqui. Mas nós temos que ter o cuidado de daqui a pouco Deus não está nos julgando ao invés de estar nos abençoando. Porque pode ser que Ele julgue de acordo com a intenção do nosso coração, de acordo com a inclinação do nosso coração, de acordo com as motivações que nos fazem estar aqui. Deus pode nos julgar. Ah, mas pastor, Deus é amor e graça. Sim, irmão, Deus é amor, graça, misericórdia, bondade. Mas Deus é ira, Deus é justiça. Israel perdeu agora. Existem muitos lugares que perderam agora. Existem muitos crentes que perderam agora. Sabe por quê? Um Deus que não é conhecido, Ele não pode ser adorado, Ele não pode ser servido, Ele não pode ser confiado. Se você não conhecer a Deus, você não vai adorá-lo. Se você não conhecer a Deus, você não irá servi-lo. Se você não conhecer a Deus, você não irá confiar nele. Talvez confie da boca para fora, talvez adore da boca para fora, mas aqui, quando o problema apertar, quando a situação acontecer, você vai recorrer às outras coisas. Não recorrerá a Deus. Não recorrerá a Deus. E assim nós estamos com esses 60 milhões. Olha, um crente a cada 4 brasileiros. Que número lindo. Mas quantos recorrem a Deus? Quantos confiam em Deus? Quantos estão depositando no Senhor a sua confiança? E aí o nome da nossa série é, abra comigo Oséias, capítulo de número 6, verso de número 13, um texto muito conhecido, que eu vou querer que você memorize até o final dela, né? Não serei apenas eu que vou pregar sobre ela, mas é muito importante que nós venhamos a conhecer o Deus ao qual servimos, irmãos. Senão, talvez corremos o risco de aquilo que nós fazemos aqui, Deus não receber. Olha como é importante nós conhecermos o Deus que nós estamos servindo. Corremos o risco de passarmos domingo após domingo e Deus não receber o que nós estamos fazendo aqui. Cruel, né? Duro. Mas é um chamado para que a gente realmente conheça o nosso Senhor, para que realmente a gente entenda quem é Ele. Olha o que diz Oséias, capítulo 6, verso 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Olha que coisa interessante. Chuva abundante. O Senhor virá com uma chuva abundante. Conheçamos. E o que Oséias quer dizer com conheçamos e prossigamos? O que é prosseguirmos? O que é prosseguir? Continuar.
permanecer, prosseguir, avançar, progredir na caminhada, avançar, ou seja, que caminho? Caminho da obediência. O caminho da obediência é o caminho para que eu e você conheçamos o Senhor. Obedecer a sua palavra, conhecer a sua palavra. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Então, olha só. Se eu e você fomos criados para a glória de Deus, para que Deus fosse exaltado, para que Deus fosse glorificado, precisamos entender que só há um método e um jeito de nós nos aprofundarmos nesse Deus e de conhecermos Ele cada vez mais. Através de uma vida de devoção. E quando eu falo de vida de devoção, escute bem. Escute bem o que eu vou dizer. Uma vida de quem realmente faz de Deus uma prioridade. Quanto você tem priorizado Deus? O que você tem dado para Deus? O que você tem ofertado para Deus? O resto do teu tempo? Quando sobra uma migalha do teu dinheiro, quando sobra uma migalha do teu tempo, é isso que está dando para Deus? Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. E de novo, o Ederson falou muito bem aqui a respeito de finanças, né? Os irmãos sabem. Essa semana tem lá o nosso boletim do grupo da igreja de prestação de contas. Mas às vezes a nossa relação com o dinheiro mostra e revela o nosso coração. Às vezes a nossa relação com o tempo que nós damos para a igreja revela o nosso coração. Às vezes a forma como nós tratamos as pessoas, às vezes não, sempre revela o nosso coração. Se eu não consigo amar o meu irmão a qual estou vendo, diz João, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Como vou amar a Deus que eu não enxergo? Se eu não consigo amar aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que está sentado às vezes do meu lado, não amo. Prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor na sua grandiosidade. Quando o crente, quando o homem, quando a mulher conhecem Deus na sua profundidade, do seu tamanho, o homem é inspirado a ter reverência por Ele. Perdemos a reverência. Perdemos a reverência. Achamos que Deus não recebe os pecados, ou melhor, que Deus não enxerga os nossos pecados, que há pecados ocultos que Deus não enxerga, que Deus não vê. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há um pecado oculto. Não há nada oculto. Não há nada que Ele saiba, não saiba. Não há nada que Ele não enxergue. Não há nada que Ele não veja. Ele vê tudo, Ele enxerga tudo. Ele observa tudo. E quando eu entendo o tamanho desse Deus, quando eu entendo a grandiosidade desse Deus, eu sou inspirado a ter reverência por Ele, a inclinar e devotar realmente o meu coração a Ele. E sabe o que falta? Não é mais 60 milhões. Falta gente com o coração devotado e inclinado ao Senhor. Faltam pessoas que realmente têm um coração inclinado ao Senhor. John Wesley dizia: Senhor, dá-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Onde estão os 100 homens? Onde estão os homens que se posicionam, que desejam? Eu tenho falado aqui, fazendo um recortezinho, irmãos, 75% das pessoas que estudam comigo são mulheres. E eu estou falando de um universo aí de mais de 6 mil. 75% são mulheres. A gente fica, olha, a mulher não pode ser pastora.
Claro, a Bíblia diz, um monte de coisa diz. Mas onde é que estão os homens? Acovardados, encolhidos. Quando estudam é porque, talvez, olha, estou falando só de nós aqui, falando do universo, evangelicalismo brasileiro. Olha, eu estudo porque o pastor pediu, porque para ser consagrado eu tenho que estudar. Então eu vou estudar. Então eu vou fazer alguma coisa. Quer transformar o teu lar? Começa com o teu. É só nós olharmos. Quando é mulher que tem e geralmente a maioria das igrejas são mulheres. As mulheres têm um número maior que os homens. Quando a mulher que puxa, é mais difícil de trazer a casa inteira. Né? O marido não vem, dá suas desculpas, parará. Mas quando é um homem, o pessoal me mandou esses dias um histórico, mostrava justamente isso. No mais de 90%. Quando é o homem que puxa, a família permanece. Quando é a mulher, acho que é 10 ou 12%, não lembro bem. Por quê? Perdemos a reverência. Não conhecemos a Deus. Não sabemos o que é adorar. Não sabemos o que é louvar. Irmãos, cantar não é adorar. E a adoração não se resume a isso. A adoração é uma vida de devoção. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Ou seja, tudo que eu faço é para a exaltação do Senhor. Glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Amém? Amém. Agora olha só. Olha que coisa interessante. Qual é a tua concepção sobre Deus? Qual é a minha concepção? Qual é a nossa concepção sobre Deus? Qual é a concepção que o homem tem sobre Deus? A concepção que nós temos sobre Deus é medida pelas características que nós atribuímos a Deus. O que é Deus para ti? O que é Deus para nós, como comunidade da fé? Quem é Deus para nós? Então, o que nós atribuímos a Deus? O que nós atribuímos a Deus é o tamanho de Deus para nós. De novo, irmãos, Deus não está limitado a tempo nem espaço. Deus não está limitado ao que nós fazemos aqui. Deus não está limitado aos nossos atos de adoração aqui. Deus não está limitado ao serviço ou oferta. Deus não está limitado ao tempo. Mas nós limitamos Deus. E achamos que podemos negociar com Deus. Deus, olha só, eu sou tão certinho. Eu não falto um culto. Eu estou sempre lá. Sempre que o pastor chama, eu estou lá. Deus, me abençoa. Não é assim, irmãos. Não é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Porque Deus não está limitado a isso. Quem precisa do teu serviço sou eu. Quem precisa do meu serviço é você. Nós estamos aqui, a Bíblia diz, e procure, a Bíblia vai dizer, servir uns aos outros. É nós que precisamos da nossa unidade. É nós que precisamos uns dos outros. É nós que precisamos exaltar a Deus pelo amor mútuo. Aí nós estamos entendendo Deus e compreendendo Deus. E eu quero falar com os irmãos aqui algo bem interessante. Nessa primeira, pastor Tiago falou semana passada sobre sabedoria. Mas eu quero abrir agora tudo aquilo que a gente vai começar a falar a respeito de Deus aqui. Que vocês entendam Deus e a personalidade de Deus com 3 palavras. Tá? Intelecto, sensibilidade e vontade. Intelecto está a onisciência. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Deus conhece tudo de todos. Não tenha nada que Ele não conheça. Não tenha nada que Ele não tenha domínio. Não tenha nada que Ele não saiba. E o grande problema de nós nos relacionarmos com Deus muitas vezes é
estamos presos ao passado, presos a uma vida em que não avança, presos em situações que muitas vezes nos prendem, nos amarram. Para que você adore Deus de verdade, você precisa se libertar do teu passado. De verdade. Abre mão dele, larga ele hoje. Não fique preso. Se prender ao passado fará com que você não desfrute do hoje de Deus. Você só tem o hoje, nada mais. Mas Deus enxerga passado, presente e futuro como se fosse uma folha. Deus é atemporal, Deus não está limitado. Deus não está limitado ao tempo. Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Deus é o criador do tempo. Deus criou o Cronos. Então Ele enxerga o teu passado, o teu presente e futuro como se fosse uma folhinha assim. Como se fosse um único retrato, uma única imagem. A Bíblia vai dizer que para Ele 1000 anos é como uma noite, é como um dia. Ou seja, Deus não está limitado ao tempo. Quando nós entendemos o intelecto de Deus, abra comigo Romanos, capítulo de número 11, verso de número 34. Olha o que diz lá. Romanos, capítulo 11, verso de número 34. 11:34 diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Alguém aconselhou a Deus? Alguém orientou a Deus? Alguém deu dica para Deus de como fundar a terra? Alguém soprou no ouvido de Deus como fazer o homem? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Ninguém deu nada a Ele primeiro. Então você, tudo que Deus colocou, tudo que Deus te deu, pertence a Ele. Salmos vai dizer que a terra pertence a Ele, e tudo que há na terra também pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Tudo que nós somos e temos pertencem a Ele. Para quê? Para o louvor, para a glória dEle. Glória. Se você procurar no dicionário, você vai ver o que? Exaltação, majestade, louvor, algo que é excelso, que é sublime. Deus está vestido de glória, de majestade. O que é isso? A sua santidade. Quando Deus se veste de glória e de majestade, é porque Deus se veste da sua santidade, ou seja, Deus é santo. E a sua santidade faz parte da segunda característica da sua personalidade: sensibilidade. E aí nós temos a onipresença de Deus. Deus está por todos os lugares ao mesmo tempo. Deus enxerga tudo e todos. Deus vê o teu coração. O salmista vai dizer que Ele sonda, ou seja, Ele conhece as minhas entranhas, Ele conhece o que passa na minha mente, Ele conhece o sentimento do meu coração, Ele sabe quando eu estou sorrindo para alguém, mas lá dentro o coração está... E Deus olhando para mim dizendo: ô filhinho hipócrita que eu tenho. Deus conhece, irmão. Deus sonda, irmão. Deus sabe quem você é. Não tem como esconder absolutamente nada dele. E quando falamos de sensibilidade, falamos sim do seu amor, da sua bondade, que a Bíblia diz que é para sempre. Ou seja, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
palavra misericórdia. Na Septuaginta, grego, muita gente vai dizer, olha, Deus colocando o coração na miséria do homem, mas no hebraico falava em ventre. Ou seja, Deus ama como uma mãe ama um filho que sai do seu ventre. Pergunte aí para uma mãe, como é que é amar um filho que sai do ventre? Ela não sabe explicar. Ela vai dizer, olha, é um amor que eu não sei medir. Não é assim? Não é assim, mas é assim. Um amor sem medida. Quando Deus é misericordioso, a Bíblia diz que a sua misericórdia não tem fim. É um amor que se estabelece sem fim. Escute bem. E até o seu julgamento é resultado desse amor. Porque Deus não opera agora com amor, amanhã com justiça, daqui a pouco com ira, daqui a pouco não. Deus é uno. Esses atributos dele estão agindo a todo momento, a todo instante, em conjunto. Então Deus não é uma hora irado, outra hora santo, outra hora bondoso, não. Tudo trabalha junto ali na Trindade. Tudo trabalha ali. Então, a ira, que é o resultado da santidade de Deus diante do pecado do homem, não é que Deus é bravo, não. Tá? Não entenda isso. Não é que Deus é ranzinza. Não é que Deus é mau, que botou o homem nessa terra para sofrer, para pagar os seus pecados, para comer o pão que não sei quem amassou. Não é isso. Porque todo sofrimento humano é oriundo do pecado. Mas nós só entendemos isso quando conhecemos a Deus. Quando conhecemos Deus de fato. Quando você entender que todo sofrimento, e às vezes a gente pergunta, por que uma pessoa boa sofre? Por que ela sofre como ela sofre? Por que os ímpios prosperam? Por que o ímpio se dá bem? Deus é justiça. E não é a nossa justiça, é a dele. Não é o nosso senso de justiça, é o senso dele. E aí, a gente vai desdobrar esses atributos mais para frente. Porque eu estou fazendo só uma banha. Aonde eu quero chegar. Terceiro ponto da personalidade de Deus, a sua vontade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Todos sejam salvos. Mas a vontade permissiva de Deus faz com que o homem sofra. Porque essa vontade de Deus, é porque Deus, ele não é um Deus que simplesmente controlou o homem. O homem pecou, o homem caiu, fruto do seu ato. Não foi Deus que disse, homem, olha, tu estás predestinado a cair. Não, foi Adão e Eva que deliberadamente caíram. E a partir dali, tudo sim veio acontecendo por causa do pecado do homem. Então, todo sofrimento que tem na terra é resultado do pecado. E nós só vamos nos livrar disso quando nós realmente encontrarmos com o Senhor e tivermos os nossos corpos regenerados para sempre, ou seja, glorificados. Então, quando falamos da vontade de Deus, falamos do seu poder. E aí entra algo muito importante que você precisa entender essa noite. O poder de Deus é infinito. O próprio Senhor vai dizer, Jesus dizendo, para Deus não há o quê? Impossível. Para Deus não há impossível. Eu não sei o que você está aí pensando, matutando e achando que não dá, achando que não vai, achando que não acontece, achando que não tem resultado, achando que não tem solução. Mas eu quero te dizer, conheça Deus de verdade, porque para Deus não há impossível.
Não há impossível para Deus, irmãos. O problema é que nós falamos isso. O problema é que nós cantamos isso. O problema é que nós pregamos isso. Mas na hora de confiar, nós não confiamos. Nós não confiamos. Nós não nos entregamos. Nós chegamos a Deus com reservas em nossos corações. Reservas. Estamos com reservas. Então, para Deus não é impossível. Abra comigo Efésios capítulo 1, verso 5. E eu vou encaminhando para o final já. Efésios capítulo 1, verso 5. Olha que texto lindo, maravilhoso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito da sua vontade. Criar o homem foi um ato soberano da parte de Deus. Deus criou para o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus permanece. A vontade de Deus, ela sobressai a todas as vontades. E aí que Deus se revela, irmãos. É aí que Deus se revela. Então, nós fomos predestinados para filhos de adoção. Ou seja, somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou a partir do momento em que nós demos ouvidos para a palavra, deixamos o Espírito Santo nos regenerar. E escute bem o que eu vou dizer aqui. Deus só pode se revelar para alguém por intermédio da sua palavra. De novo, Deus só pode ser revelado ao coração de alguém por intermédio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Aqui é a revelação de Deus. Deus se revelou, Deus falou. Abra comigo Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, para quem? Para os pais, os antepassados dos judeus. Por quem? Por intermédio dos profetas. Agora nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus usou profetas para falar de muitas maneiras, de muito jeito, de muitas formas para os judeus. E agora, para nós, por intermédio do seu Filho, Deus é a revelação viva. Ou melhor, Cristo é a revelação viva. Deus, Ele é Deus. Então aqui está a revelação escrita. E Jesus é a revelação viva. João vai dizer que Ele habitou entre nós. Então, irmãos, Deus não está onde o homem pensa que Ele está. Escute bem, por favor. Deus não está onde o homem pensa que Ele está. Nós achamos que podemos conquistar a presença de Deus de muitas formas, de muitas maneiras. Mas não. O Deus das Escrituras,
Preste atenção, só pode ser conhecido por aqueles a quem Deus se dá a conhecer, a quem Ele se revelou. E você está aqui, escute bem, você está aqui tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos incomodados com o horário e perdemos muitas vezes o tempo. Perdemos muitas vezes tantas coisas que estão acontecendo. Estamos alheios ao que está acontecendo, alheio à palavra que está sendo pregada. E de fato, isso faz com que muitas vezes nós tenhamos que falar e falar, e falar e falar e continuar falando. Porque as pessoas precisam entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos entender. Parte de nós, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui de fato? Vemos porque não tinha nenhum outro a fazer no domingo à noite, né? Não tem nada tão barato assim que eu possa fazer no domingo à noite, não tem nada tão legal e divertido, eu vou para a igreja. Não! Você está aqui para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, do Criador, do Senhor, Rei do Universo, que há de vir julgar vivos e mortos, Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, abra o teu coração, deixa Ele falar. Texto conhecidíssimo que eu quero ler aqui, João, abra aí, João capítulo 4, verso 24. João capítulo 4, verso de número 24. E eu já vou encerrar. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Todos, escute bem, todos, por favor, escute. Deus só é adorado por quem é espiritual. Carnais não adoram a Deus. Está aí no texto que você acabou de ler. Carnais não adoram a Deus. Pode pensar que adoram. Podem pensar que adoram. Podem achar que adoram. Deus só pode ser adorado por homens e mulheres espirituais. Está aqui o texto. Preste atenção. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus só pode ser adorado por homens e mulheres espirituais. Por que eu disse isso? Que o homem foi feito para quê? Para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. E o homem só pode adorar a Deus se ele tem o seu coração regenerado. Porque o homem e a mulher que não têm o coração regenerado, eles não adoram a Deus de fato. Não adoram a Deus. Pode falar que adoram. É o que a gente vê. As pessoas dizem que adoram. As pessoas dizem que acreditam. Olha, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas crê? A que ponto? Crê? De que jeito? Crê? Porque crê. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 1, verso 14. O reino de Deus chegou. Escute bem. O reino de Deus não está para vir. O reino de Deus chegou. E ele diz, sabe como é que você faz parte do reino de Deus? Arrependa-se e creia no Evangelho. Olha lá, Marcos 1:15, 1:14, 1:15. O reino chegou, está próximo. E Jesus vai dizer, sabe onde é que está o reino? Alguém vai dizer que está lá, alguém vai dizer que está lá, alguém vai dizer que está lá. O reino está dentro de vocês. O reino de Deus chegou quando alguém se converte de verdade, quando alguém o adora em espírito de verdade, quando alguém é espiritual de verdade e o adora. O reino de Deus chegou para essa pessoa, porque Jesus começa a reinar em seu coração. E Deus só pode ser Pai de quem Jesus é Senhor. Deus só pode ser Pai de quem Jesus é Senhor. Ah, meu Pai, opa. Jesus é o Senhor. Jesus reina.
Jesus domina, você obedece, você o conhece, você o adora em espírito e verdade, aí ele é teu pai. E a coisa mais importante que eu preciso dizer para você. Abra comigo Colossenses capítulo 1, verso de número 10. Colossenses capítulo 1, verso de número 10. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o capítulo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Eu vou ler de novo, você vai prestar atenção, olha só. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Para andar dignamente diante do Senhor, precisa conhecer a Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui, para que eu e você cresçamos no conhecimento de Deus, para que eu e você, no momento da adversidade, saibamos a quem recorrer, para que no momento da dor, nós, além de suportar e ajudar uns aos outros, sabemos que temos um Pai que está no céu e que nos socorre, e que nós possamos dizer, como Tomé, quando viu o Senhor, e disse: Senhor Deus e meu Deus, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus. Mas eu só posso dizer Senhor meu e Deus meu quando eu conheço Ele de fato, quando eu sei quem Ele é, quando eu sei quem eu sou nele. Sabe, irmãos? E eu quero que você fique de pé nesse momento. Não há mudança. Não há mudança de fato, se realmente nós não mudarmos. Mudei, agora sou crente. Estava ouvindo esses dias um jornalista esportivo. Ele dizia que um dia ele encontrou goleiro de um time e tentou pegar o fundo de uma reportagem, e ele gravou a voz que o cara estava dizendo, e aquilo foi pro ar. Ele gostou. E daí no outro final de semana o goleiro encheu de palavras não tão republicanas, e passou um tempo ele dando esse testemunho. Olha, um dia o goleiro chegou para mim e disse: quero te pedir perdão. E vai ficar passado. Disse: não, quero te pedir perdão. Agora eu estou na igreja. Eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso mudar. Sabe, às vezes a gente sabe que precisa, ouve que precisa, conhece que precisa, mas nós não mudamos de fato. Porque mudar dói, mudar mexe com questões nossas, particulares, coisas nossas que nós estamos acomodados, sabe? Gostamos daquilo. O ser humano não gosta de mudança, mas sem mudança não há comunhão com Deus. Metanoia não é só mudar o pensamento, é arrependimento. E arrependimento não é algo que você faz no batismo. Arrependimento não é algo que alguém diz: olha, quem quer aceitar Jesus, você levantou a mão, você se arrependeu, ok. Arrependimento é um hábito diário, eu e você precisamos praticar, porque nós somos pecadores. E eu falei esses dias na escola de fundamentos. Até se alguém que deseja participar, tá perto, pode fechar o ciclo depois, tá? É segunda-feira, às 20 horas, é o live. O menor pecado, escute bem o que eu vou dizer aqui. Escute bem. O menor pecado sem arrependimento pode te levar para o inferno. O menor pecado.
pecadinho pecadão para Deus. Tem pecados que levam para a morte. Tem pecados que sim, aos nossos olhos são mais graves, mas para Deus pecado é pecado. Pecado que não é confessado e não tem arrependimento nos afasta de Deus. E aí não tem, é igual a matemática, é lógica. Então o menor dos pecados não confessado para o Senhor e não gerando arrependimento te levará para uma condenação eterna. Adora. Mas eu digo para você que é algo muito mais doloroso, que é ouvir naquele dia do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Jesus, eu fui na igreja. Ah, Jesus, eu dizimei. Ah, Jesus, eu preguei. Não te conheço, nem sei quem tu é. Jesus disse isso. Então Deus se revela, irmãos. Deus se revela. E Ele quer que eu e você nessa noite derramamos o nosso coração na presença dEle. Dizendo: Deus, estou aqui, desarmado, defeso. Quebra todas as minhas defesas. Quebra tudo aquilo que me impede de chegar mais perto de Ti, porque eu quero Te conhecer. De nada adianta nós termos 500 pessoas aqui dentro. Eu prefiro que nós fiquemos assim. Mas se nós verdadeiramente venhamos a conhecer a Deus, e daí cada pessoinha aqui entrando dentro, por essa porta aqui dentro, será impactada, porque eu e você conhecemos Deus de verdade. Aleluia. Porque eu e você vivemos com Deus de verdade. Porque eu e você fomos transformados por Deus de verdade. É isso o poder do Evangelho que Paulo disse em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é poder. Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o Evangelho que é poder para transformar a tua vida. Eu gostaria de orar por você esta noite. Você que quer passar por esse processo de transformação, eu quero orar por você. Meu amigo, seu esposo, vem aqui à frente. Eu quero, juntamente com os irmãos, orar. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Se você quer verdadeiramente viver uma vida com o Senhor, dê um passo de fé, dê um passo de coragem, dê um passo que é para mudar a tua vida de verdade. Sai desse comodismo, sai desse evangelho que você achou que era o evangelho de barganha, de negociação, de fazer para que Deus olhe para ti e veja: olha como você merece, olha como Ele merece. Não, nós não somos merecedores, nem eu, nem você, nós não merecemos, mas Deus, com seu amor, nos alcançou. Amém? Me ajude em oração, irmãos, pastor, Tiago, esposas, os filhos, venham. Intercedam, vamos aqui, vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Nós somos uma comunidade da fé, nós somos a comunidade, a família da fé. Então ninguém aqui tem uma oração mais forte que a de ninguém, mas nós somos uma família. Vamos interceder, vamos clamar, vamos orar uns pelos outros. Os irmãos aqui estão buscando, querem realmente uma vida com Deus. Mas você que está aí, se quebrante, abra o teu coração. O que importa é que Deus que é teu Pai, Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer se fazer conhecido. Porque se você chegou até aqui, irmão, irmã, se você veio até aqui, é porque Deus quer se fazer conhecido para você. Vamos orar, estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Se tem mais alguém, pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Seja tão bom, seja tão bom, pelo amor, venha. Venha, que nós vamos orar.